Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos de Deus, que elas possam nos beneficiar, nos ajudar a todos. Estes são os meus sinceros votos. Muita paz a todos nós. O que a doutrina espírita tem a nos ensinar sobre o inferno? O inferno existe? O que o Espiritismo, revivendo o Evangelho de Jesus Cristo, elucida-nos a respeito daquilo que possa ocorrer depois do nosso desencarne? A doutrina espírita nos ensina que, de fato, Deus existe. Deus é o nosso Pai, todo misericordioso. Nós aprendemos com a doutrina espírita que nós não desfrutamos de apenas uma oportunidade, de uma encarnação apenas, porque uma encarnação, por mais dilatada que ela seja, representa um prazo exíguo demais para a nossa ascensão espiritual. Nós aprendemos com a doutrina espírita que nós recebemos de Deus inúmeras oportunidades de recomeço para que nós possamos fazer e viver bem, para que nós possamos plantar o bem e colher o bem, ajudando-nos e ajudando toda a coletividade. O que nós temos notado ultimamente é que as pessoas menosprezam, por exemplo, até mesmo o fenômeno morte, que para muitos este assunto inquieta. Eu tenho percebido que até mesmo no ato de irmos a um velório, às vezes nós nos deparamos com a postura de pessoas com desprezo, menosprezo com este fenômeno que todos nós iremos passar. Se existe uma certeza é essa: todos nós iremos morrer, pelo menos a morte do corpo físico. O que nós notamos é que as pessoas hoje elas encaram esse fenômeno como algo sem importância. Nós sabemos, é claro, que muitas pessoas levantam a ideia de que o inferno é uma mentira, é uma ilusão, de que não existe o inferno. É claro que nós aprendemos com a doutrina espírita que não existe no plano espiritual uma região delimitada e circunscrita para que possamos sofrer eternamente. Se uma única encarnação é um prazo muito diminuto, é claro que nós não podemos sofrer eternamente pelos erros, pelos crimes que nós cometemos numa única encarnação. Agora, nós aprendemos com a doutrina espírita, por exemplo, no livro Ação e Reação, aquilo que diz o benfeitor espiritual Silas, que a morte do corpo é o primeiro passo para a colheita da vida. É claro que nós colhemos todo dia aquilo que nós plantamos, mas quando nós entramos no plano espiritual, nós nos deparamos, iremos nos encarar face a face. Nós estamos aqui com esse assunto tentando intimidá-lo, fomentar em você o medo da morte, o medo do inferno? Jamais. Sinceramente, jamais. O nosso objetivo, claro, eu quero deixar isso bem ostensivo, é para recobrar, convidá-lo a meditar sobre a importância de plantarmos bem, para que nós possamos colher o bem. Nós sabemos, pela doutrina espírita, pelo Espiritismo, de que nós, após a morte do corpo físico, quando nós fizermos a viagem espiritual, nós seremos indubitavelmente beneficiados por espíritos no plano espiritual. Até mesmo os espíritos inconscientes e devedores. Todavia, um entrave enorme, um obstáculo enorme encontrará aquele que aqui na sua existência se mostrou revoltado, rebelde, revoltado face à vontade divina. Aqueles que aqui na terra cometeram crimes, aqueles que abraçaram a injustiça como uma bandeira, aqueles que prejudicaram ostensivamente, dolosamente, eles encontrarão entraves muito difíceis de serem vencidos. Hilário, ele fica até mesmo surpreso com a expressão de Silas neste livro, Ação e Reação, quando Silas diz, ante o sofrimento que eles visitavam ali no plano espiritual, tanta dor, tanto sofrimento,
E Hilário ele fica surpreso com a expressão usada pelo benfeitor espiritual. Trata-se esta dor reunida de uma flagelação compreensível. Ante esta expressão, ele se deparou com a seguinte pergunta de Hilário: você, Silas, acha justo que tanta gente aqui se aglutine em semelhante desolação? Tanta dor reunida? Esta foi a pergunta interessada Hilário a Silas. E o que o benfeitor espiritual respondeu? Ele respondeu mais ou menos assim: indiscutivelmente, tanta dor reunida não seria justa se não viesse de quantos preferiram no mundo o trato diário com a injustiça. Não é claro que todos venhamos a colher o fruto? Repito, não é claro que todos venhamos a colher o fruto da plantação que nos pertence? Olha que ensinamento. Silas nos convida a repensar sobre os nossos atos. Quantas e quantas vezes, menosprezando a existência do plano espiritual, menosprezando a lei da sobrevivência da alma, menosprezando a lei de reencarnação, quantas e quantas vezes nós aqui na Terra, nós nos mostramos revoltados, rebeldes e abraçamos a injustiça, nós começamos a nos conduzir de forma criminosa, prejudicando, ferindo, caluniando, difamando as pessoas, porque, às vezes, muito embora levantando uma bandeira de uma religião, nós nos mostramos verdadeiramente criminosos em nossos atos. Nós estamos aqui, para finalizar, e eu preciso reiterar isso, não é fomentar o medo da morte, o medo do inferno. Não. É convidar a cada um de nós para que possamos olhar com responsabilidade, com seriedade e com respeito para a nossa presente encarnação. Para que possamos fazer o bem, para que possamos plantar boas sementes, para que possamos respeitar os nossos semelhantes no dia a dia, não com o intuito de colhermos algo que seja bom do ponto de vista egoístico. Não. Através da lei de amor, nós iremos perceber que, vivendo o amor, respeitando o nosso semelhante, nós estamos também nos ajudando, plantando uma semente do bem. Nós iremos colher o bem. De certa forma, ao fazer o bem, nós estamos nos preparando para uma boa desencarnação, para que possamos facilitar o acolhimento no plano espiritual, para que nós possamos despertar no plano espiritual sem perturbação, pelo menos com uma ínfima perturbação espiritual, que possamos contribuir para a nossa ascensão fazendo o bem. O inferno existe? É claro, se nós compreendermos o inferno como a colheita do mal que nós plantamos e semeamos aqui na Terra. Porque não nos enganemos, aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. Pensemos nisso. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos de Deus, que elas possam nos beneficiar a todos. Muita paz. Até breve.